Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o relatório semanal das nossas Top Picks. Semana que se passou uma semaninha bem morna, meio sem graça, né? Ibovespa com uma queda aí de 3%, basicamente dados bem ruins aí, talvez não bem ruins, mas dados ruins em geral acabaram afetando os mercados. A gente teve dados da atividade industrial, PMI, da zona do euro lá vindo mais fracos do que o esperado, vendas no varejo também na Itália, na Inglaterra vindo um pouco aquém do que o mercado estava esperando. Na China a gente teve ainda o PMI HSPC, que é um indicador de atividade industrial, que ele não é o dado oficial do governo, mas ainda assim é um indicador do nível de atividade da economia chinesa, que também veio um pouco aquém, aumentando ainda toda aquela discussão de hard landing, soft landing, ou seja, a China está desacelerando numa taxa muito elevada ou numa taxa mais amena, mais tranquila. Então esse debate que se tem hoje acaba influenciando nas commodities e consequentemente na nossa bolsa aqui. Adicionalmente, dados de housing nos Estados Unidos, ou seja, do mercado imobiliário norte-americano, também não vieram tão bons quanto a gente esperava, veio até na contramão daquilo que a gente estava apostando, né? Lembrando que a gente colocou Gerdau na nossa carteira. Então tudo isso ajudou aí o mercado a assumir esse tom um pouco mais negativo e, conforme eu falei, o Ibovespa com uma queda aí de algo em torno de 3% no acumulado de uma semana. Ainda assim, a nossa carteira, deixa eu passar assim, agora sim. Ainda assim, a nossa carteira teve uma performance boa comparativamente ao Ibovespa. O Ibovespa com uma queda aí de 2,4%, conforme eu comentei, estava caindo um pouco mais, agora voltou. Goal, destaque de queda negativamente, né? Obviamente que uma empresa que tem um beta mais elevado, que tende a sobreperformar o índice tanto para cima quanto para baixo, acabou pesando negativamente. E na ponta totalmente oposta, Ambev, aí, destaque sempre de alta. Acho que a Ambev é sempre um destaque positivo, sempre chamando atenção. E na semana não foi diferente. Mais uma vez, a Ambev aí como destaque positivo da nossa carteira. Com isso, as nossas top picks com uma leve queda aí de 0,5%, sobreperformando o nosso benchmarking, que é o Ibovespa. Esse é o nosso objetivo sempre, né? Lembrando, pessoal, nosso objetivo é superar o Ibovespa. No demais, BR Malls, Petro e Peccara ali emboladas nesse meio de campo, com uma queda de quase 2%, mas ainda assim melhor que Ibovespa. Bom, para essa semana, pessoal, a gente tem uma semana com uma agenda não tão cheia ainda. Eu acho que a semana que vem é uma semana bastante importante em termos de agenda. E a semana que vem já começa refletindo números que saem no final de semana, números da China. Tá? Então, bem importante, perigoso aí, vale ficar de olho, especialmente no final de semana. Mas até lá a gente tem indicadores de confiança do consumidor norte-americano, alguns dados de atividade da indústria nos Estados Unidos, no Brasil também, aí mais e mais discussões em torno de ajuda ou não do governo para o setor industrial, todo um debate que se tem hoje da destruição, digamos assim, da indústria brasileira, da dificuldade que a nossa indústria tem tido em competir com condições de igualdade com outros países, enfim, esse debate tem estado na tona aí, digamos assim, e deve permanecer. Em termos de indicadores, como eu falei, uma semana um pouco mais amena em termos de indicadores macro. Para a semana, pessoal, a gente opta por uma única alteração, né? Ambev, destaque total aí de alta. Desde que a gente adicionou a Ambev na nossa carteira, o papel subiu algo em torno de 12%, isso é bastante, considerando o prazo em que a Ambev está na nossa carteira, desde 5 de março desse ano. Então, sobreperformando o índice aí em 13 pontos percentuais, é bastante coisa. Então, a gente opta por retirar as ações da Ambev e, no seu lugar, adicionar as ações da MPX Energia. A MPX, que desde aí do dia 14 de março vem tendo uma performance um pouco mais fraca, ela caiu mais do que o Ibovespa, tá? Sem nenhum motivo aparente, sem nenhuma uma justificativa, e é um ativo que trabalha num range vem trabalhando num range, respeitando muito bem aquele suporte nos R$48 e uma resistência lá na casa dos 51. Bom, hoje a MPX está perto dos R$48,50, que a gente entende que é um bom ponto de entrada no ativo, ou seja, na banda inferior, digamos assim, desse range que ela vem negociando. Então a gente está adicionando também por acreditar que nos atuais pontos é um bom ponto de entrada no ativo. Além disso, falando da empresa, enfim, uma empresa que já tem, apesar de ser uma empresa pré-operacional, já tem receitas garantidas para esse ano por conta de contratos feitos em leilões de energia. Tá? Então ela já começa a operar nesse ano, gerando receita, gerando caixa.
Adicionalmente, ela fez uma joint venture com a empresa alemã E.ON, que é uma grande empresa do setor elétrico e que trouxe, digamos assim, know-how, expertise e, além disso, muita vontade de realizar investimentos. E isso vai, obviamente, catapultar aí, provavelmente as operações da MPX no futuro. Ela vai ter mais capacidade de investimento e, consequentemente, de crescimento. Além disso, tem toda a parte de carvão, a atividade mineral dela na Colômbia, no qual ela vem prospectando e tem grandes perspectivas de retirar bastante carvão, carvão que hoje vem sendo uma commodity cada vez mais demandada, dado o crescimento mundial, dado o crescimento de China e tudo mais. Então ela tem ter esse ativo é, consequentemente, uma riqueza que a MPX possui. Então a gente opta por adicionar as ações da MPX Energia, aproveitando o ponto de entrada e sair de Ambev aí depois de um bom movimento de alta que a gente pegou. No mais, a gente mantém a nossa carteira inalterada com Petro, BR Malls, Pão de Açúcar igual. Tá bom? Bom, pessoal, então essa foi a nossa carteira, nosso relatório completo. Você pode acessar no nosso blog, já está disponível. Então é isso, pessoal. A gente agradeço aí a audiência de vocês. Desejo a todos uma excelente semana. Torcer aí para as nossas Top Picks ter mais uma semana bastante positiva também. Boa tarde a todos.